eu queria perguntar para você hoje que está ouvindo, se você está hoje mais se colocando como vítima, dentro de uma situação difícil, que você não encontra caminhos, ou se você já conseguiu mudar, de enxergar a trajetória, escutar as pessoas ao longo do caminho. Às vezes a gente captura situações aí e consegue enxergar um caminho de construção e de contribuição por onde você anda. YesCast, vida e carreira das gerações Y e Z, com Ana Paula Ornos. Olá, querido, querida, como é que você está se sentindo hoje? Bem-vindos ao YesCast, um podcast que entende e abraça os medos, dúvidas e sonhos da nova geração. Esse é um espaço de troca, acolhimento, de escuta, o seu lugar de fala. E hoje a gente vai falar sobre sorte. É isso aí, será que essa sorte existe mesmo? E o papo, ele é inspirado num livro indicado pela Sofia, que está aqui com a gente, o livro chamado A Boa Sorte, super conhecido, publicado em mais de 60 países. O livro traz um jeito muito provocador, mas deixa uma mensagem bem clara. A tal da boa sorte não vem assim do nada. Segundo o livro, ela depende muito mais da gente do que a gente imagina. A fábula ela conta a história de um mago que dá a missão a 2 cavaleiros, de encontrar um trevo de 4 folhas numa floresta de um território super árido e enorme. Quem encontrasse o trevo ganharia sorte eterna. Eu gostaria de encontrar esse trevo. Mas, logo pela busca do trevo, os 2 cavaleiros escolhem caminhos distintos dessa busca. A Sofia está aqui com a gente hoje, ela vai bater um papo comigo para contar como essa fábula interessante impactou a sua trajetória. Ela teve a sorte, entre aspas, na verdade a boa sorte, de concluir o ensino médio aos 16 anos e passar no vestibular antes dos 17. Sofia, bem-vinda aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você, Ana. Posso chamar de Sol, que eu já te conheço aqui Claro. há mais tempo? Que bom, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Me conta, você se considera sortuda? O que é a sorte ou a boa sorte para você? Assim, eu acho que eu não nasci com sorte. Eu acho que, assim, eu nasci com, claro, um ambiente ótimo, uma família maravilhosa e com muitas bênçãos, mas eu acho que para chegar e conquistar o que eu consegui conquistar com 16 anos, eu tive que construir o meu terreno, montar para conseguir ter a sorte, né? No caso, seria a boa sorte, que é o do livro, que depois que eu li o livro, tipo, realmente me incentivou a construir terrenos para conseguir o que eu quero na minha vida. E você fez um terreno, você me contou desse livro, que eu fui ler, adorei, e recomendo para você que está ouvindo, leia A Boa Sorte, um livro fantástico. Você se inspirou nele e conseguiu entrar em comunicação e publicidade na SPM aos 17, quer dizer, 17 recém-feitos, né? Aos 16 você praticamente entrou no vestibular. Você teve que construir muitos cenários favoráveis para essa conquista? Sim, eu tive que mudar os hábitos que eu tinha antes e, assim, eu tive que conciliar a escola com estudos e vestibulares. Eu estava sempre em escola americana, então não era os mesmos estudos e os mesmos assuntos que no vestibular, então eu tive que dar uma conciliada aí, fazer mais aulas extras para conseguir estudar e ter a confiança de passar no vestibular. E eu tive que montar isso e sair um pouquinho da minha zona de conforto, de chegar em casa e descansar, em vez de descansar, eu tinha que estudar para poder conseguir chegar onde eu queria chegar. Você sempre olhou com o olhar otimista, vai dar tudo certo? Ou teve momentos aí de, poxa, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir, as pessoas não estão me ajudando, a vida não me ajuda? Teve momentos assim? Altas vezes, né, que nem sempre eu conseguia ser otimista. Cheguei a pontos que eu ficava, eu não vou passar, para que eu vou estudar se eu não vou passar? E eu tentava tirar esse pensamento de mim, porque eu sei que não era uma coisa boa e não ia me levar em lugar nenhum. E, tipo, infelizmente, a gente tem alguns pensamentos que a gente quer chegar, ter as coisas fáceis e dar na nossa mão, mas só que a gente tem que falar, não, eu vou construir, eu vou atrás. Porque nada chega assim, né, fácil. E
E as coisas não são tão imediatas, né, Sol? Tem As que saber coisas esperar. elas são no tempo, né? Você teve uma trajetória, porque você estava na escola americana. É difícil para alguém que está numa escola internacional, americana, que não tem o currículo tradicional do Brasil, encarar o vestibular brasileiro. Você teve que construir essa trajetória ao longo do tempo, né? Você contou com ajuda nesse caminho? Porque ele ia encontrando os personagens e ia contando com ajudas. Mas, na verdade, as ajudas que ele recebia, ele precisava observar e identificar que a ajuda era bem aquela, né? Aconteceu isso na sua vida? Sim, eu tenho minha família, que eu sempre conversava. Eles, mesmo falando algumas coisas pra mim, não queria escutar, porque no momento de estresse ou de ansiedade, a gente só escuta o que a gente quer escutar. Só que hoje, eu olhando pra trás, eu fico, caramba, tipo, eles realmente só queriam o meu bem, e é verdade o que eles falavam. Então, eu tinha muito minha família, tinha você também no meu lado. Alguns professores particulares que, quando eu tinha dúvida, tinha angústia, eles falaram, Sol, relaxa, vai tranquila. Se você ficar pensando muito e falar que você não vai passar, você não vai conseguir. Você tem que ir atrás, você tem que lutar pelo que você quer. Então, eu tive ajuda de amigos também, que quando me viam triste, para baixo, tentavam me animar. Família sempre estava do meu lado. Então, acho que essas foram as pessoas que me ajudaram. Que dão sustentação também nesse Sim. caminho, né? E tem uma troca, né, Sol? Lá no livro mesmo, a gente viu na história, ele vai escutando, mas ele, à medida que ele vai construindo o terreno para que o trevo apareça, aquele trevo ele era impossível de nascer naquela floresta, na verdade, né? Ele conseguiu transformar a floresta para o trevo florescer. Mas ele também pensava em ajudar os personagens que ele ia encontrando. Então, ele queria ver o terreno para o trevo que ele buscava, para a meta dele, mas também pensava em como ajudar a árvore, como ajudar os personagens. Isso é importante na sua vida? Como que você vê esse caminho de troca, de ajuda? Você é uma pessoa que coloca foco na contribuição, no ajudar das pessoas? Como é essa? Desde pequenininha, eu sempre adorei ajudar as pessoas. E tinha vezes que eu colocava até a necessidade dos outros na frente das minhas. E eu vim trabalhando isso, e eu acho que com o vestibular, eu acredito que toda situação que a gente passa na vida é por um motivo. E eu acredito que eu passando por todo o estresse que eu passei antes do vestibular, e passado no vestibular, e a alegria que foi quando eu vi o resultado, eu tenho uma amiga que veio falar comigo, Sol, como é que você fez? Como é que você passou por esse estresse? Então, tipo, muitas pessoas vêm falar comigo sobre. E eu fico feliz de poder ajudar as pessoas com problemas que eu já passei e ter a experiência de falar, vai passar, tá tudo bem. Então, eu gosto muito disso e poder ajudar, sendo uma contribuição, para mim, é essencial na vida. Uhum. Eu sei porque eu te conheço bem, né? O quanto você é uma pessoa que ajuda as pessoas ao longo de tudo que você faz. E isso é algo que você carrega dentro de si, né? Que sai muito natural. E, na verdade, a gente escuta uma história de conquista. Agora você já conseguiu o vestibular. Olhando de hoje, maravilha, comemoração, parece fácil, né? Mas foi toda uma trajetória de enfrentamento, de dúvidas, né? De incertezas, assim, que é bacana agora contribuir e ajudar com as outras pessoas que estão passando pela mesma situação, né? Sim. Sol, e agora a história não acaba aqui. É. A gente está só começando. Você veio de Recife, você não é de São Paulo, e veio estudar na SPM aos 17 anos. Então, é uma decisão ousada, né? Tá mudando de cidade, tem que se aculturar, morar sozinha. Como que você tá vendo esse futuro, assim? Assim, eu tô muito animada para esse futuro e bem curiosa. Não vejo a hora de chegar, assim. E eu tô me adaptando muito bem. Eu fiz amizades maravilhosas na faculdade já. E eu não esperava isso. Eu esperava que eu ia fazer amigas, mas na minha cabeça ia demorar mais. E às vezes eu fico pensando que eu tô vivendo um sonho. Eu fico, caramba, eu sonhei com isso, eu tô vivendo um sonho. E quando eu às vezes me sinto desmotivada até, eu fico, caramba, você tem que ser motivada, porque você tá vivendo um sonho que a Sol um dia queria viver. Então você tem que continuar vivendo esse sonho por ela. Então, assim, eu acho que vai ser um desafio muito importante na minha vida. E eu tô animada para esse desafio, porque eu acho que eu vou amadurecer muito. Eu vou aprender muito agora nessa nova etapa da minha vida. Eu tô muito animada para aprender e crescer com isso, com esses novos aprendizados. Que legal. Você ganhou a sorte eterna? Achou o trevo? Eu acho que ainda tenho que construir uns terrenos e montar ainda alguns planos para conseguir a sorte eterna.
Mas eu acho que eu tô no caminho certo, graças a Deus. Que legal, Sol. Parabéns, viu? Muito, muito obrigada por contar essa história aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo, para quem está agora vai enfrentar o vestibular agora no final do ano. Você entrou neste vestibular aqui do meio do ano. E a turma deve estar se preparando para enfrentar o vestibular do final do ano. Não é um momento fácil na vida, né, da pessoa que está passando por isso. E eu queria que você deixasse um recado para quem está passando por essa situação e está ansioso e se preparando para esse momento. Assim, calma, não fique muito estressado, porque normalmente quando você está estressado e ansioso, você não consegue ver as coisas com clareza. Agora que já tudo passou e eu consigo ver a situação que eu estava com clareza, eu fico, se eu pudesse ficar um pouquinho mais calma, ver devagar, eu teria passado muito mais fácil que eu passei e não teria feito uma tempestadezinha. Mas é isso, tipo, foca, vê o seu goal não, é o seu objetivo, sua meta, e foca nela. E às vezes o caminho pode estar meio difícil, mas uma pedrinha pra lá, uma pedrinha pra cá e foca e enfrentamento, vai ter angústia, vai ter momentos que você acha que você nunca vai conseguir, mas a recompensa no final é sem preço e é a melhor coisa que eu podia pedir. Então, eu não trocaria isso por nada. Então, é isso. Que legal. Obrigada. Poxa, eu mesma aqui escutando, tenho muitas coisas que eu aprendi. A primeira é que a sorte, ela é construída, né? A vida é feita cheia de eventos assim que são meio aleatórios. Às vezes é sorte, às vezes é azar, depende do jeito que a gente enxerga as coisas, mas é possível construir um caminho nessa direção. Não significa que esse caminho vai ser super tranquilo, só um mar de rosas, né? Que ele vai ser fácil, mas vale a pena, né, quando a gente segue a história, prepara o terreno e pode ressignificar as coisas, né, Sol? Quando a gente está numa situação complicada, acha que não vai dar certo, que não tem coragem para enfrentar, dá para repensar e preparar esse terreno para a boa sorte, para encontrar a sorte eterna, talvez, a sorte cheia de conquistas. Eu também entendi do que você está contando, que a gente tem que pouco de paciência, que as coisas não acontecem assim, não aconteceram assim com você, né? Não, tive que aprender a esperar. Aprender a esperar. Às vezes a trajetória, ela é no prazo, né? É uma conquista que é construída. Às vezes acontece uma coisa difícil, depois volta, vem a conquista e é um caminho que a gente constrói. E eu queria perguntar para você hoje que está ouvindo, se você está hoje mais se colocando como vítima, dentro de uma situação difícil, que você não encontra caminhos, ou se você já conseguiu mudar, de enxergar a trajetória, escutar as pessoas ao longo do caminho. Às vezes a gente captura situações aí e consegue enxergar um caminho de construção e de contribuição por onde você anda. E se você gostou da história da Sol, do nosso podcast, eu te convido a enviar a sua história para o e-mail contato@anapaulaornos.com.br, que a gente vai ficar muito feliz aqui em escutar a sua história. Até o próximo episódio do YesCast.